Fala galera, estamos aqui estreando esse programa que já está no papel, estava no papel há muito tempo e hoje, graças a Deus, a minha esposa, a minha família e principalmente a Deus que toca no meu coração sempre para focar nesse ramo, nesse assunto que eu tanto gosto, que eu tanto quero e nada melhor, sim, tô até ansioso pela presença dele aqui, estou muito ansioso com a estreia do programa e nada melhor do que ele para vir abençoar esse programa, abençoar esse projeto, abençoar minha casa, o estúdio, minha família. Ele, Padre Paulinho, agradeço demais, Padre, a presença do senhor aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite dessa aventura que eu estou tendo. Mais uma que, desde que eu estava falando para o senhor aqui nos bastidores, desde 2006 eu estou nessa luta e acredito que Deus tem um propósito, porque se não fosse da vontade dele, ele já tinha feito eu desistir. Já foram anos aí dessa luta e eu agradeço mais uma vez pelo senhor estar aqui, ter aceito o convite e bater esse papo comigo, pra gente, pessoal que está aí todo assistindo. Muito obrigado, padre. Fico muito lisonjeado com a sua presença aqui, de coração mesmo. Olá, João. Olá, você que acompanha o podcast, a estreia. É uma honra para mim, uma honra, também fico agradecido pelo convite para estrear essa sua iniciativa no mundo das comunicações, que seja muito louvável. Nós precisamos ocupar esse território, território das novas mídias, o território das novas tecnologias, com coisas boas. A gente vive um momento muito crítico em que o mundo da internet, o mundo dos meios de comunicação, tem trazido prejuízos para as pessoas, porque as pessoas perdem tempo, o precioso e sagrado tempo, ficam desinformadas ou ficam mal informadas, o que é pior, mas o que ainda mais nos preocupa, inclusive é uma preocupação do nosso atual Papa Francisco, que todo dia 29 de setembro ele anuncia e publica uma mensagem para o Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, é que muitas pessoas têm adoecido por causa da má comunicação. Porque você recebe uma informação equivocada, quando não mentirosa, dispersiva, que não faz bem. E eu sempre digo, João, e você que está nos acompanhando nesse momento, na estreia desse podcast aqui da Atitude. Olha, quando eu tenho uma informação equivocada, eu tenho uma informação que eu, mesmo que eu não saiba, mas sobretudo se eu sei, ou se eu não tenho o mínimo de disposição para ir à fonte daquela notícia, desconfiado de que de repente ela esteja errada, e quando eu propago esse tipo de informação, recebo lá, já vou no grupo de amigos do WhatsApp, Já espalha a conversa. eu sou responsável. Isso é crime. Nós estamos esperando o Congresso Nacional votar um projeto que parou, já devia ter sido votado, parou com uma falsa ideia, né, de tirar a liberdade de expressão, porque nós temos que ter liberdade de expressão, mas liberdade de expressão não significa cometer crimes. Uma liberdade de expressão com Com responsabilidade, né? responsabilidade, com seriedade, né? Então eu penso que a sua iniciativa, como também de tantos outros comunicadores, mas é sempre bom a gente ter novas iniciativas, é muito valiosa. Que esse espaço, João, seja de levar a comunidade, levar as pessoas com toda a agilidade de um podcast que você pode ouvir em qualquer horário, em qualquer dia, né? Exatamente. Levar a informação correta, a informação edificante, a informação que agrega algum valor para a nossa vida. Eu sempre penso assim, o programa que eu escuto na rádio, que eu vejo na televisão, que eu acesso na internet, me faz bem, agrega algum valor, então eu não estou perdendo tempo. Eu estou, além, às vezes, de ser um entretenimento, mas, sobretudo, eu estou crescendo como ser humano. Exatamente. Agora, às vezes, você fica meia hora escutando coisas que só dispersam, são desintegradoras, elas fazem mal. E a gente já tem estudos muito sérios da psiquiatria, da psicologia, né? Do quanto as pessoas estão ficando dependentes
e doentes por causa de uma relação que é uma relação não muito saudável com os meios de comunicação da nossa atualidade. Exatamente. E, aproveitando esse gancho que o senhor teve, é, como que é evangelizar hoje, em 2023, com todos esses meios de comunicação que a gente tem, web rádio, internet, é, YouTube, essas coisas, qual é a diferença? Como que é fazer, evangelizar hoje e antigamente? O senhor tem quantos anos de pároco? Eu fui ordenado presbítero em 2001. Eu completei 22 anos. 22 anos. Sim. E há 22 anos atrás, como que era você evangelizar, usar o meio de comunicação para evangelizar e o que é qual que é o maior desafio em 2023, além dessa falta de responsabilidade Sim. que algumas pessoas utilizam? Eu fui ordenado presbítero, eu sou de uma turma, somos em 5 padres ordenados no ano 2001, que é o primeiro ano do novo milênio. Primeiro ano do novo milênio e do século XXI. Nós fomos preparados no século XX. Eu terminei a teologia no ano 2000, juntamente com outros 5 colegas, e éramos em 6 e 5 fomos ordenados presbíteros no ano de 2001. Nós estávamos, João, na incipiência de um fenômeno, que era o fenômeno da internet. Exatamente. A gente começava ali a vislumbrar uma mudança radical no modo de propagação das nossas ideias, na propagação, no caso do padre, da igreja, do evangelho. Porque ainda, desculpa interromper, mas nessa virada do milênio, se não me falha a memória, o Papa João Paulo II, ele lançou uma mensagem, né? Evangelizar com mais ardor, alguma coisa assim, ele disse lá, e foi nessa virada de chave de chave de milênio aí, de 99 para 2000, foi logo nessa virada. Foi um impacto já começar um exemplo, primeiro ano que o senhor foi ordenado a presbítero e já começar com essa mensagem do Papa, com essa, digamos aí, com esse pedido do Papa para evangelizar com mais ardor. Foi um desafio e tanto começar já nessa parte da internet, com rádio, e mudar totalmente a maneira de evangelizar. Porque antes existia aquela circunscrição que tinha, um exemplo, da paróquia Santo Expedito não pode ir na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, alguma coisa assim. Hoje não tem mais. Naquela época tinha esse problema na hora de evangelizar? João, a igreja, que é uma instituição bimilenar, né, perita em algumas coisas, e não é nada demais, porque tem uma história muito volumosa. Mas comunicação para a igreja é uma das suas principais características, porque a igreja nasceu com Jesus Cristo, com os discípulos, para comunicar o evangelho. E durante muito tempo houve-se uma resistência aos meios modernos de comunicação. Houve. Mas nós não podemos esquecer que, primeiro, o grande mestre da comunicação, que é Jesus, que a gente encontra nos evangelhos. A comunicação de Jesus é uma coisa extraordinária. Eu fico imaginando se Jesus tivesse vivido nos nossos tempos, o que ele não Nossa faria. Senhora. Porque o que ele fez sem ter um microfone... Sem ter como expandir a mensagem? Ele entrava num barco, se afastava um pouquinho para que ele pudesse falar com a multidão. Ele tinha uma estratégia de comunicação que era formidável. Ele já veio com um curso de oratória já embutido. Olha, se a gente quer aprender uma comunicação eficaz, convincente, persuasiva, é ver o modo de Jesus se comunicar. Né? O modo de Jesus se comunicar é extraordinário. Se você pega os trechos bíblicos dos evangelhos, você tem um jeito de comunicar que parece que Jesus já vivia no tempo com meios tecnológicos. Ele não deixou nem escrito nada. Foi escrito sobre o que ele falou, né? Então a gente tem esse grande mestre da comunicação.
Depois a gente tem, no início do cristianismo, Paulo. O apóstolo Paulo fundava comunidades e depois ele enviava cartas. E nós temos as cartas de Paulo até os dias de hoje. Lá no século I, você imagina a dificuldade que era você escrever uma carta sem recurso, com muita dificuldade, pergaminhos, era coisa complexa. E nós temos conservadas, provavelmente ele deve ter escrito 14, nós temos aí 12 cartas que são atribuídas a Paulo. Depois o seguinte, a igreja foi sempre um exemplo na forma de se comunicar durante toda a sua história. Nós temos o sino. O sino foi a internet da Idade Média, né? Então, e alcançou a idade século XX. Sim. Dependendo de como badalava o sino, era uma notícia. Ah, tinha isso também? Era um código. Caramba! Se é festivo, ele tocava de um jeito. Se era fúnebre, tocava de outro. Nossa. E as pessoas sabiam. Moravam nas aldeias, elas ouviam o sino. Ó, morreu alguém. Que legal. Ouvia o sino de um outro jeito. Ah, vai ter festa na igreja. Para mim o sino era só para anunciar horário de missa, alguma coisa assim. Era um meio de comunicação poderosíssimo. Caraca. E foi por muito tempo, porque as pessoas não tinham rádio, não tinha TV, né? Depois nós tivemos o púlpito, que é o lugar de onde o padre fala com a assembleia, né? Fica um pouquinho mais elevado para ter uma boa comunicação quando não tinha microfone. Aí eu quero contar para vocês que nos acompanham nesse momento, para você, João, o Concílio Ecumênico Vaticano II, que começou em 1962, terminou em 1965, pelo grande Papa, convocado pelo grande Papa Santo João XXIII, já idoso, eleito com 78 anos, ninguém esperava nada daquele velhinho, e ele revolucionou a igreja, convocando esse concílio, e teve a adesão do Santo Papa Paulo VI, que continuou o concílio. Sabe quais são os 2 primeiros documentos que o Concílio Ecumênico Vaticano II aprovou? Em 1963, um ano depois de muita discussão. O primeiro documento foi sobre a liturgia, Sacrosanto Concílio, Sacrosancto Concilium, sobre a liturgia. E ali se concluiu uma coisa seríssima. Nós precisamos rezar a missa na língua do povo. A língua vernácula. Verdade, porque antes era em latim, né? Tudo em latim. Então, uma coisa revolucionária. Nossa, então foi 1963? 1963 foi aprovado. A gente não tem muito tempo assim, não, da língua portuguesa na missa? Vai completar 60 anos. Caramba. Agora em dezembro, né? Então aí, a Sacrosanto Concílio foi a renovação da liturgia. Autorizou-se os padres a rezar a missa na língua do povo. No Brasil, passamos a rezar, a presidir a missa na língua portuguesa. Só que tem uma coisa, a Sacrosanto Concílio foi uma constituição, um grande documento. O concílio tem 4 constituições. O concílio todo tem 16 documentos. 4 pilares são as constituições. Sacrosanto Concílio foi sobre a liturgia. E o outro documento foi um decreto, bem menos importante do que uma constituição, mas tão importante quanto. Sabe sobre o quê? Meios de comunicação. Você tá de brincadeira. O decreto intermirífica, sobre a igreja e o modo como a igreja deveria usar, lá em 1963, os meios de comunicação social. Então a igreja, há 60 anos atrás, ela repensou, primeiro, a fala de nós, pastores, presbíteros, com os fiéis dentro da igreja, para dentro, mas também acendeu-se uma luz amarela, chamando a atenção da igreja que tem que saber como falar para quem está fora. E a gente fala para quem está fora por aqui. Como eu estou falando com você aqui, eu falo dentro do templo, tem um público restrito, os fiéis mais assíduos. Se eu ficar falando só com esse pessoal, é claro que eu preciso falar e bem, é importante, mas eu posso falar com mais pessoas. E aí nós temos os meios de comunicação social. O Intermirífica é um texto fantástico, de 1963, junto com a Sacrosanto Concílio, que já mostrava para onde a igreja ia caminhar. Claro que houve muita resistência, muitos desafios, mas a Diocese de Apucarana ela foi pioneira.
A nossa diocese, ela foi criada em 1964 e foi instalada em 1965, no último ano do concílio. E o primeiro bispo que veio para cá, Dom Romeu Alberti, ele era bispo de São Paulo, era bispo auxiliar de São Paulo. Jovem, estava participando do concílio. Então ele veio com um gás assim que ele transformou essa região, esse território aqui do norte e noroeste do Paraná, numa igreja vivíssima. E Dom Romeu Alberti foi um apaixonado pelos meios de comunicação. Ele, inspirado numa comunidade rural lá na região de Arapuã e Vaiporã, ele criou o Pulsando, o jornal diocesano Pulsando. Isso em 1973, 10 anos depois do Intermedífico, nós já tínhamos um jornal circulando nas mãos dos fiéis. O Pulsando Litúrgico, que tem até hoje, que é esse folhetim que a gente tem aqui na igreja. Uhum. Eu já ia perguntar se era esse que a gente tem na missa aí. Esse é o Pulsandinho. O outro era um jornal mesmo. Um jornal que ganhou uma relevância extraordinária, né? Que infelizmente acabou parando, transformou-se numa revista, porque entrou em crise a imprensa escrita. Sim. Né? Com a internet, com o rádio, com a TV. E Dom Romeu Alberti trouxe para a igreja paranaense, para a Diocese de Apucarana, uma das primeiras missas transmitidas pela TV, que foi o 11 Vai à Missa. A TV Tibagi, que hoje é a Rede Massa, a concessão é de Apucarana, mas os estúdios têm em Apucarana, mas a maioria está em Maringá. A TV Tibagi retransmitia todo domingo o 11 Vai à Missa, que ganhou um prêmio de televisão. O que seria esse, o 11? O 11 era o Canal 11. Ah, o Canal 11. Canal 11, Canal 11 que era da TV Tibagi. TV Tibagi. Então o 11 Vai à Missa, todo domingo tinha missa, com a irmã Custódia, com o Monsenhor Arnaldo Beltrame, com Dom Romeu, com o Monsenhor Roberto Carrara, e ganhou um prêmio Ana Terra de televisão. Caramba, cara. Que Tanta repercussão que teve. Então nós temos uma história muito interessante, que talvez agora temos que aprimorá-la com a questão da internet. Eu acho que o grande desafio hoje, João, você que está nesse mundo da comunicação, que gosta, e nós que temos aqui uma emissora de rádio, a nossa Colorado FM, temos em Santa Fé a Desterro FM, né? Temos uma outra emissora em São João do Ivaí, que é ligada à Igreja Católica, hoje sob o comando da Milícia da Imaculada. O grande desafio que nós temos é a integração das mídias. Isso é um grande desafio, porque as pessoas ainda gostam de pegar o jornalzinho na mão. Bastante, muita gente. Folhear, e com a diminuição vai tornando-se mais interessante. Tem muita gente que ela faz questão de pegar o jornal. Sim. Mas ela gosta também de ouvir o rádio. E o rádio você ouve fazendo outras coisas. O rádio é bem funcional, né? Muito funcional, muito dinâmico. Você tem a televisão. A televisão aberta com a programação convencional, mas você já tem a televisão fechada com a programação que é feita de acordo com o seu interesse. E você vai assistir a hora que você pode. E, sobretudo, a revolução da internet. E eu tenho pensado muito nessa questão da integração das mídias, que a gente pode, por exemplo, fazer tudo, inclusive através da internet. Fazer rádio, fazer jornal. Né? Nós podemos fazer uma diversidade de coisas através dos diversos meios. Só que temos que saber fazer. E hoje eu tenho... Desculpa mais uma vez. Esse era o ponto que eu queria chegar. Porque hoje, em 2023, a gente tem a facilidade da internet, temos a facilidade do celular na mão, que a gente consegue buscar as informações em full time, em tempo real, ali, muito rápido. Então, por isso que eu te perguntei há pouco tempo atrás ali, que há 22 anos atrás, quando o senhor foi ordenado, e hoje, existe, claro, as diferenças de tecnologia, porém, antigamente, as notícias que vinham no rádio, 100% eram verídicas, eram fáceis de você mexer. Então, você teria ali uma quantidade de pessoas ouvindo rádio diferente de hoje, por conta da tecnologia e também do aumento da população.
Mas no caso de rezar a missa, de você evangelizar, antes era mais fácil, as pessoas ouviam mais, ou hoje as pessoas ouvem mais, não em quantidade de acessos, mas sim de ouvir a palavra. Você acha que antigamente, por ser mais ter uma dificuldade maior do rádio, de todo mundo ter rádio em casa, era mais fácil a pessoa ficar preparada mesmo, prestar atenção, ou hoje? Olha, eu gosto muito de um conceito que é da filosofia, né? A nossa formação é filosófica e teológica, que é o conceito da diferença, sabe? É, de vez em quando a gente escuta as pessoas falando, mas eu tenho tanta saudade daquele tempo antigo, do meu rádio a pilha, né, da minha radiola, minha vitrola. Tudo bem, não há nenhum problema, isso é saudável. Nós não podemos fazer uma comparação, João, né, do que se era mais difícil, se era melhor, se era mais fácil. Eu sempre uso o conceito da diferença. É diferente. É diferente. Com muitas coisas que nos ajudam e muitas que nos desafiam. Então, evangelizar no começo desse século e desse milênio, o Santo Papa João Paulo II, ele proclamou o ano 2000 como ano jubilar, e o Papa Francisco agora proclamou 2025. Nós vamos celebrar já um outro jubileu dentro desse século, um quarto do século, 25 anos. E lá o Papa de fato falava isso mesmo. Ele já vinha falando desde 1992, numa conferência dos bispos da América Latina e do Caribe, lá em Santo Domingo, o novo ardor missionário. Uhum. E houve só um reforço, né? Agora, o que acontece lá no comecinho do século e do milênio e hoje, 22 anos depois? Hoje, João, existem já pessoas que elas são remuneradas, inclusive nós estamos com uma equipe procurando trabalhar isso por causa do site da nossa Colorado FM, elas são remuneradas para selecionar as informações que são importantes Entendi. para o site. É gente que fica a manhã inteira ou até a noite ali, verificando a origem da notícia, a fonte da notícia, mas sobretudo fazendo uma coisa que as pessoas hoje não têm mais tempo, que é de selecionar o que ela não pode ficar sem saber. Então, por Isso é muito exemplo, importante. nós no site da Colorado FM, e a gente tem falado um pouco isso, temos procurado colocar a notícia que é a que você precisa ficar sabendo. Se você quer ficar sabendo qualquer notícia, você vai em qualquer site. Se você quer ficar sabendo o que você precisa para o seu dia, você vai no nosso site. Exatamente. Você é do marketing, então você deve estar pensando, esse Padre Paulinho é bom jogador no marketing. Com certeza. Mas só que eu falo isso porque é o seguinte, eu falo isso porque é uma resposta a uma necessidade. As pessoas pedem. Nós recebemos pedido, viu? Por favor, eu não aguento, né, abrir lá numa página da internet, tem notícia de tudo quanto é jeito, daqui a pouco começa a mudar tudo. Eu preciso saber que notícia que eu tenho que saber hoje, porque eu vou para o meu trabalho, né? Por exemplo, nós fizemos todo um trabalho agora em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Uma repercussão violenta, porque o pessoal ficava perdido. Confusão, notícia de tudo quanto é jeito, uns criticando, outros elogiando. Nós só falamos o que é o Exame Nacional do Ensino Médio, como é que você deve se comportar, que você tem que levar caneta esferográfica preta. Exatamente. Aquilo que precisa. Exatamente. Isso é uma notícia que são as notícias que nem o senhor acabou de falar, que todo mundo precisa ouvir, precisa saber do que qualquer um exemplo. Ah, eu ouvi dizer que fulano de tal fez tal coisa. Ah, que o Leonardo fez isso na família. Mas não tem nada a ver com o que está acontecendo. Aquela avalanche de informação. Né? Nós fizemos uma prestação de serviço para a nossa região, por exemplo, quando a rodovia que está sendo duplicada entre Iguaraçu e Maringá, ela ia ficar paralisada por uma hora por causa da explosão de pedras ali. Houve um momento que eu soube pela rádio. Fizemos esse trabalho porque você precisa ficar sabendo aquilo que é coisa prática. Uhum. A interdição da ponte aqui de Santo Inácio.
Então, nós temos que fazer esse serviço, prestar esse serviço para a pessoa. Ela vai para Maringá, fala, puxa vida, mas com Nem tanto sabia. meio de comunicação, porque às vezes você abre a internet, tem de tudo, mas não tem isso. Ou tem, mas desaparece no meio de tanta notícia. Então eu penso que hoje a comunicação ela vai ter muito esse papel, João. Que órgão de imprensa, que site, que emissora de rádio, de TV, que não abre mão de prestar serviço para o seu ouvinte, para quem lhe assiste. E isso significa o quê? Significa nós vamos falar para você, porque é o que a gente também quer saber, aquilo que você precisa. Porque nós temos um mundo da imprensa de muita banalidade, muita superficialidade. E aí Muito. eu escutei isso de diretor de empresa. Um diretor de uma empresa grande de Apucarana, ele me disse o seguinte, falou, padre, eu estou contratando uma pessoa ligada a jornal, a jornalismo, vai ser o consultor. Todos os dias, eu quando chego na empresa, aqui na diretoria da empresa, eu tenho um resumo do que os jornais da noite, os jornais impressos estão dizendo, os principais temas, mas ele só coloca aquilo que me interessa, aquilo que interessa a empresa. Esse cara ganha para fazer isso. Você vê que mundo que nós estamos, diferente. Então, eu penso, João, que uma das tarefas que nós temos, e a igreja tem muito esse papel, é ajudar as pessoas a escolher o veículo de comunicação que não vai lhe fazer perder tempo. Ali, um exemplo, dentro do site da nossa Colorado FM, é posto qualquer tipo de notícia, é veiculado qualquer tipo de, assim, que não fuja, lógico, dos padrões, mas não é só uma rádio que vai ficar pregando a palavra, que vai ficar espalhando a palavra. Não, é uma rádio normal, é um site normal, que tem as notícias com conteúdo verídico, né, sem problema. Todo tipo de notícia tem ali, Sim. relevantes, né? O critério, em primeiro lugar, é que a notícia seja importante pro ouvinte, para quem acessou o site. Ela tem um valor prático. Mas também, por exemplo, nós falamos de futebol. É importante que no meio de notícias que são do seu dia a dia, notícias práticas, o camarada que é torcedor, ele quer saber também que o Botafogo perdeu e o Palmeiras ficou numa situação razoável. Que o técnico da seleção brasileira convocou para as eliminatórias. Agora... Time ruim ainda, hein? Convocou. A nova vai enfrentar a Argentina, vai enfrentar a Colômbia. Então, esses assuntos também entram. Mas por que entram? Entendi. Eles entram porque faz parte da cultura. Nós não podemos ter um site que seja alheio à cultura do brasileiro. Agora, não vamos também, por exemplo, dar um destaque enorme a esse tipo de assunto, considerando, por exemplo, nós estamos agora destacando a questão das campanhas preventivas da saúde do homem, do Novembro Azul, toda a discussão da reforma tributária. E uma coisa que eu pedi para a equipe do site, que a gente precisa também fazer uma coisa que eu acho muito, muito importante, além de você dar uma notícia com responsabilidade, com credibilidade, nós precisamos traduzir a notícia numa linguagem que as pessoas entendam. Exatamente. Porque às vezes está falando da reforma tributária, mas o que eu tenho a ver com isso? Aí nós vamos explicar, olha, vai mexer no seu bolso. O empresário, o pequeno empresário, o profissional liberal, como é que vai ser essa reforma tributária que está passando no Congresso agora? Falamos do Enem, falamos também de um modo bastante respeitoso de toda essa problemática da guerra no Oriente Médio. Nossa Senhora. Informando, ajudando as pessoas a não lerem e, sobretudo, a não falarem bobagem, besteira, né? Porque é um momento delicado, além de ser um exemplo, vamos usar a guerra, além de ser um momento delicado, acaba falando coisas que não deve e acaba ferindo alguns princípios da comunicação que a gente participa e, assim, do meio da comunicação que a gente participa e fere os princípios da comunicação, a inverdades, né? Sim. E isso acaba complicando. Então, pessoal, o conteúdo da nossa FM Colorado, nossa Colorado FM, né? Nossa, Colorado.
Nós vamos deixar o link aí na descrição, vocês podem acessar, é um site muito bacana. Toca a rádio ao vivo lá e tem, o padre acabou de falar, que tem notícias verídicas, tá? Do jeito que vocês gostam de ouvir. Precisa, É isso né? aí. Temos que melhorar muito, viu? Você sabe, João, que sem investimento a Não gente vai. não consegue oferecer um produto que seja aquele que nós gostaríamos. Temos que melhorar muito, mas temos nos esforçado todos os dias. Agora, hoje, uma coisa que eu digo para você, todos vocês que estão nos acompanhando, é um compromisso da rádio Nossa Colorado FM, que você não fique perdendo tempo. O que antes de você sair para o seu trabalho, para o seu serviço amanhã, o que é importante você ficar sabendo? É isso. 3, 4 notícias que vai lhe ajudar, que vai tornar o seu dia um dia bem menos tenso, um dia mais prático. Esse é o objetivo do site, né? Agora, para isso, João, a gente tem que ter uma equipe muito competente, muito séria, de gente que tem uma visão larga, porque você tem uma avalanche de informações. Nossa Senhora. Então, você conseguir fisgar ali 3, 4 que sejam importantes, porque qual que é o primeiro critério? A objetividade do conteúdo. Porque não é porque a notícia é importante para mim ou para o João. Não, a notícia é importante para nós. Para quem está ouvindo. Tem que ter a objetividade. Exatamente. Não pode ser uma coisa, porque eu gostei dessa notícia, eu vou pôr essa notícia aqui porque eu achei bacana. É interessante. E um grande desafio que a gente está enfrentando, e nós nos propomos para o ano que vem, 2024, é a valorização do conteúdo local, do que está acontecendo no bairro. Exatamente. Tem muita coisa boa acontecendo nos bairros, para que não predomine o noticiário ruim. Não. O noticiário... venha da raiz, né? As coisas boas, tem muita gente fazendo coisa boa, muito pequeno empreendedor, muitas iniciativas bacanas, né? A gente acredita muito que vamos investir para ter aí cada vez mais um site que você olha, não é para se divertir ou para se entreter, pode ser para isso também, mas é para ficar bem informado e para melhorar a sua vida. Bacana. Beleza, João? Olha, foi um prazer ter você aqui, ter o senhor aqui. Galera, foi uma estreia bacana, foi um bate-papo bem rápido aqui, bacana demais. O Padre tem mais compromissos, mas eu agradeço demais, Padre, de coração, pelo senhor ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite, de fazer parte aí da estreia desse novo passo que a gente está tendo aqui. Muito obrigado, Padre. Parabenizo você, parabenizo a sua esposa, toda a equipe. É importante que nós tenhamos um podcast como esse, né? E abrindo espaço para a diversidade, para as pessoas, para aquele que pensa diferente. A sociedade precisa, nós temos que aprender ou reaprender a escutar e dialogar. Tem espaço para todo mundo. Tem, só nasceu para todos. O ser humano de hoje, ele presta atenção em quem lhe escuta, em quem lhe respeita. Sim. Quem está disposto a lhe ouvir. Esse ser humano, que é o ser humano que tem acesso a tanta coisa, tanta informação, ele precisa ser escutado. E aí nós vamos qualificar a comunicação e qualificar a nossa própria condição humana, né? Então, parabéns. Eu peço a Deus que ilumine você, a sua família, amém, esse empreendimento, que você possa fazer desse recurso um grande instrumento e uma ferramenta de colaboração para que a nossa Colorado seja uma cidade cada vez mais respeitada e esse grande celeiro de coisas bonitas que a gente pode, com certeza, colher bons frutos. Deus abençoe, João. Amém, Padre. Muito até obrigado. O próximo. Com certeza vai ter próximo. Muito obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado pela participação de todos aí. Beleza? Compartilha, espalha aí, que nós vamos estar compartilhando também junto com vocês. Nós vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo o site da Nova Colorado, Nossa Colorado FM. Vamos deixar tudo certinho aqui, a sintonia, horário de programa. Beleza, galera? Muito obrigado aí e ajuda a compartilhar aí, que é muito importante pra gente, tá bom? Valeu!